Rapaz, o pessoal da PAN, Jovem Pan, o pessoal da PAN mandou aí o recado, hein, rapaz? Pra turma da Amendoim, eu vou te falar, hein? Gostei, assina embaixo aí o que foi dito pelo Pilhado e principalmente o que foi dito pelo Bruno Prado, que você vai ver agora. É um Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro. É um Palmeiras que, nesse momento, se mostra como favorito aí ao título do Brasileirão, ao título da Libertadores. Então, é um Palmeiras que começa a agradar o Abel Ferreira e que se mostra mais uma vez competitivo quando mais interessa, Bruninho. É verdade. Boa tarde a você, Pilhado. Boa tarde a todos. O Palmeiras, até agora, no Brasileiro, empatou na estreia, depois ganhou os outros 4 jogos. Na Libertadores é o único time brasileiro que ganhou os 2 jogos. E vai bem. É um time super competitivo. Eu falei aqui há pouco tempo, falei durante o Paulista e também quando o Richard Rios fez aquele sinal para a torcida ficar quieta. Que, assim, a torcida do Palmeiras estava reclamando do absolutamente do nada, assim. Não tinha nenhum motivo para reclamação, tudo normal, tudo tranquilo. O Palmeiras levou o Campeonato Paulista como uma pré-temporada, que é a maneira correta, ainda mais quando não tem uma pré-temporada prevista no calendário. Jogaram garotos que nunca tinham jogado no profissional, jogou a Tuesta, que todo mundo sabia que ia embora, jogou Rômulo, que ia embora. Era uma pré-temporada mesmo. E mudou muito o elenco. Então, aos poucos vai acertando. O Palmeiras teve que fazer uma grande mudança de elenco que há muito tempo não fazia. Então, agora o time vai se acertando aos poucos, vai ter os seus momentos de oscilação, claro, não vai ser tudo perfeito daqui até dezembro, vai ter tropeços, vai ter momentos ruins, mas vai competir de novo em tudo. É um time que é muito forte, é um time que compete. Aí podem gostar do estilo de jogo ou não, mas o time tá ali sempre brigando pelas principais competições, sempre brigando pela liderança de Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 ganhou 2 e foi vice no outro. Libertadores, com exceção do ano passado, estava chegando na semifinal toda hora, e ano passado também pegou um adversário duro logo nas oitavas, que foi o Botafogo, que acabou sendo o campeão da competição. Então, assim, um Palmeiras muito forte, como foi nos últimos anos, como o Palmeiras é forte nos últimos anos. Então, é um Palmeiras que ele é um time que vai ser competitivo. Não tinha nenhum motivo para aquela, nem sei se dá para chamar aquilo de crise, né? Mas era uma insatisfação, assim, sem motivo. Então, é um Palmeiras que vai brigar no Brasileiro, com certeza, com o Flamengo aí. Vamos ver se alguém consegue se meter nisso, principalmente quando estivermos aí na reta final de Libertadores, de Copa do Brasil, como Palmeiras e Flamengo vão administrar esse calendário. Os dois vão jogar o Mundial nos Estados Unidos, mas estarão ali na briga, como estão quase sempre, e vamos ver se alguém se mete nessa disputa. E a semana do Palmeiras, acho que vale ser muito exaltada, né? Num campeonato de pontos corridos, você tem jogos duros, você tem que fazer a sua base de pontos contra os adversários mais fracos, principalmente na sua casa, e contra esses times que brigam embaixo, conquistar fora. Mas essa semana, o Palmeiras teve 3 jogos dificílimos no Campeonato Brasileiro e ganhou os 3. Ele pega o Corinthians, que é um clássico, é um time que tinha derrotado o Palmeiras há pouco tempo na decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras ganha do Corinthians jogando muito melhor que o Corinthians. E aí pega 2 jogos fora de casa, que é normal perder ponto. Inter em Porto Alegre e Fortaleza em Fortaleza. Ano passado o Palmeiras não venceu nem o Inter em Porto Alegre, nem o Fortaleza em Fortaleza. Foi lá e ganhou dos 2, né? Então o Palmeiras pega uma semana de Corinthians, Inter e Fortaleza, esses 2 últimos fora de casa, e ganha os 3 jogos. Então é um time, outra vez, muito forte, e agora acho que vai ter um pouco mais de sossego para trabalhar, porque antes estavam reclamando de absolutamente nada, né? Sem motivo nenhum. E o Palmeiras vai para o seu lugar normal, que é brigar pelos títulos. Ô Bruno, eu até entendo quando você fala brigar por nada, né, sem motivo nenhum. Agora, é que o torcedor do Palmeiras, assim como o torcedor do Flamengo, que reclamou naquela época de Sampaoli, Vitor Pereira, Tite, que não ganhava nada, o Flamengo, o torcedor do Palmeiras e do Flamengo, querendo ou não, eles ficaram mais exigentes, né, Bruno? Por quê? Porque são os times mais poderosos, são os times que mais gastam. Então, eu até entendo quando você diz, o torcedor está reclamando de barriga cheia. Tá, mas o torcedor não acha normal, com o elenco que esses times têm, por exemplo, não ganhar nada o Palmeiras no ano passado, de repercussão. Não ganhou Copa do Brasil, não ganhou Libertadores, não ganhou Brasileiro. Já estava puto da vida o torcedor do Palmeiras. Aí, Campeonato Paulista, quase não passa na primeira fase. Muita gente diz, mas o regulamento é errado. Mas o Palmeiras tinha mais pontos que muito time que se classificou antes da hora. Tá bom,
mas o grupo dele era São Bernardo e Ponte, pô. Não pode o Palmeiras, na minha opinião, ficar atrás do São Bernardo e da Ponte. Então, eu até entendo algumas cobranças, mas, como você disse, dá para você reclamar? Para mim dá. Reclamar dá. Não dá para cobrar do treinador cair. Ah, o Abel Ferreira tem que cair. Quem fala isso é maluco. Quem fala isso é louco. Então, eu até te entendo que para você não vale a crítica, mas eu acho que crítica é do jogo. Bruno, quem que tá na mesa aí com a gente, Bruninho, por favor? Flávio Prado e Mauro Betting estão aqui. Olha aí, ó, uma boa tarde também, Flávio Prado. Uma boa tarde. Mauro Betting também com a gente. Mauro Betting, a gente tá falando desse Palmeiras, né? Que é um Palmeiras competitivo de novo. É um Palmeiras que já tá 100% na Libertadores, líder do Brasileirão. E é o que eu falo, é mais difícil, né, nos últimos anos, o Palmeiras perder ponto ridículo do que o Flamengo perder ponto ridículo. Eu avisava isso. Flamengo perdeu o gol adoidado contra o Vasco. Poderia ter se mantido na liderança. E quando você tem um time como o Palmeiras do Abel Ferreira, dar esses moles pode ser mortal, né, Mauro? Coisa que o time do Abel aproveita. Se tem uma chance que o time do Abel aproveita, são as chances. Às vezes tem poucas e converte. O Flamengo tem várias e perde muitas, Mauro. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Flávio, torcedor da Jovem Pan. Sim, são os dois times a serem batidos, são os dois times a serem observados, mais aplaudidos e também mais cobrados. Flamengo e Palmeiras ainda para mim nessa ordem. Acho que o Flamengo ainda tem mais time, tem mais potencial, mas essa recuperação palmeirense é muito grande. Como destacou o Bruno, são 3 grandes vitórias. Uma excelente atuação, a melhor em meses, não só em 25, mas de muito tempo, contra o Corinthians no outro sábado em Barueri. Uma grande vitória contra o Internacional, o adversário asiago. É a única equipe de Série A que tem mais vitórias que o Palmeiras no confronto direto na história do Brasileirão. É muito difícil o Palmeiras vencer lá, foi apenas a 5ª vitória no meio de semana contra o Internacional no Beira-Rio, desde que o estádio evidentemente foi construído e inaugurado pela primeira vez em 69, e quando eu falo inaugurado pela primeira vez, claro, né, mas teve a reinauguração do novo Beira-Rio para a Copa de 14, e mesmo contra o Fortaleza no Castelão, na Arena Castelão, o Palmeiras só venceu 2 vezes na história, então é pouca coisa, mas é muito pelo que o Palmeiras tem feito e merecido pelo que fez ontem. Primeiro tempo mais ou menos igual, Palmeiras um pouquinho melhor e fez 1-0. Segundo tempo, Fortaleza era melhor quando o Flaco fez um belo gol, 2-0. E aí, coisas do futebol. O jogo estava bem administrado pelo Palmeiras, tomou um gol de cabeça do Davidson, que nem do chão precisou sair. Aí, quando o Palmeiras reforça a bateria antiaérea com a entrada do Naves, é ele que comete um pênalti infantil. E aí, o pênalti que o Lucero bateu e não bateu mal, foi muito bem de novo o Everton, que já havia feito 2 grandes defesas durante o jogo, para garantir outra grande vitória do Palmeiras. No momento ruim do Fortaleza do Vojvoda, o que não deve dizer nada em termos de Vojvoda, que deve continuar como o segundo trabalho mais longevo do futebol brasileiro, como o mais longevo é justamente do Abel. E é dever lembrar que em 2021, muita gente da imprensa achava que depois dele perder a Supercopa e a Copa, e a Recopa, ele tinha que sair. Quando perde o Paulista pro São Paulo já não era o caso. Quando é de fato eliminado nos pênaltis no Allianz Parque pro CRB, na primeira participação do Palmeiras naquela Copa do Brasil, que já não era mais o caso, e parece que continua sendo o caso agora e vai continuar sendo. Porque se vai perder e vai fazer muita falta, claro, o Estevão, aos poucos está entrando o Paulinho, vai se solidificando o Vitor Roque, que só entrou no final do jogo ontem, tem alternativas como o Facundo, o Rafael Veiga, que nem jogou, o Maurício, que está voltando, e são tantos os nomes do Palmeiras hoje, do elenco bastante robusto e qualificado, aí méritos inegáveis para Leila Pereira e para o Anderson e também para o Abel, e pelo nível de investimento que o Palmeiras tem, o resultado é esse, a liderança contra um grande Flamengo, apesar do pacote de chances perdidas contra o Vasco, que a gente já vai falar já, e do Fluminense redivivo com o Renato, né? Dá para reclamar do pênalti no Ares, a gente também vai falar já do jogo do domingo no Maracanã e do sábado também no Maracanã, mas é o Palmeiras que vai muito bem. Tem um jogo duríssimo quinta-feira pela altitude de La Paz, pela qualidade, dá para dizer, do Bolívar, um dos 13 grupos do Grupo City, dos 13 times, 13 clubes do Grupo City, tem tido investimentos, tem bom futebol, e jogar na altitude é sempre complicado. Poucas são as equipes que conseguem estar bem na altitude.
altitude. Aliás, uma delas é o Palmeiras. Se eu não me engano, são só 3 brasileiros que ganharam em La Paz, do Strongest ou do próprio Bolívar. E um deles é justamente o melhor visitante da história da Libertadores, que é o Palmeiras. E mesmo com tantos números bons a favor do Abel e do Palmeiras nos últimos anos, a corneta é básica. Mas insisto sempre, é bom lembrar que o termo corneteiro surgiu no Palestra Itália no final dos anos 50. E é independente da fase. Pode o Palmeiras estar na fila, como ficou 16 anos, pode ser o Palmeiras da Via Láctea, montada pela Parmalat, pode ser o Palmeiras nessa era espetacular desde Paulo Nobre, com a negociação do Allianz Parque, Crefisa Fan, agora Sporting Bet, enfim, com tudo que está tendo, o trabalho da Leila, o trabalho do Anderson, o trabalho lá atrás do Alexandre, do Cícero, também do ex-presidente Maurício Gagliotti, todo esse ciclo virtuoso faz com que o palmeirense não é que seja mal acostumado, ou no caso, bem acostumado. Ele é assim, como o flamenguista virou a partir da geração do Zico, a partir do título de 80, um torcedor que exige não só grandes vitórias, mas grande futebol. Mas é dever dizer, esse é um flamenguista que não dá nem para dizer neo, porque já se vão lá 45 anos, desde 80. Antes o Flamengo tinha um Rio-São Paulo em 61. Antes o Flamengo não primava pela qualidade do futebol, embora tenha tido craques e gênios como Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Zizinho, por um curto período Jair Rosa Pinto, o ataque do tricampeonato dos anos 50, os 5 caras maravilhosos, jogadores de seleção brasileira, jogadores de altíssimo nível, o grande ídolo do Zico, que era o Dida, depois o meio-campista refinado como Carlinhos Violino, o grande treinador campeão em 87 e 92, Nelsinho também, o Nelsinho Rosa Martins, que fazia a dupla fantástica, o próprio Gerson, o Canhota, enfim, o Flamengo teve grandes jogadores, mas não primava, e não era primazia da equipe ser extremamente qualificada. Essa coisa que o torcedor do Flamengo só gosta de grande futebol, não é assim historicamente, né? E não é só o Flamengo que joga bola, outras equipes jogam bola, embora nesse século o melhor time que eu vi foi o Flamengo do Jorge Jesus, e na vida no Brasil o melhor time que eu vi foi de 81 a 82, não por acaso um dos 25 livros que eu escrevi. Mas daí dizer que o Flamengo só está bem acostumado porque só teve grandes jogadores é gigantesca bobagem. Que só o torcedor do Flamengo priva pela excelência do futebol é a outra também. Tem torcedores que gostam da vitória, tem torcedores que gostam de ganhar jogando bonito, e torcedores que às vezes você não consegue ganhar, que se ganhar jogando bonito, que ganhe do jeito que for. O Brasil de 82 foi lamentavelmente demonizado, e ali o Brasil perdeu a Copa e o mundo perdeu muitas das suas qualidades, porque se exigia um bom futebol e vitória. Aí era aquela coisa, aquela bobagem com a derrota do Telém em 82. Não, para que jogar bonito se a gente perde? E o futebol foi entrevado por trevas pragmáticas até 94, até mesmo no Tetra em 94, porque aquela coisa, vamos jogar feio e ganhar. Normalmente você jogava feio e perdia. Então quando o Brasil tentou jogar melhor, ou foi melhor em 5 Copas, ganhou. Em algumas Copas ele foi melhor e não ganhou. Foi assim presumidamente em 50, foi assim em 82, e às vezes acontece. Mas essa coisa de só querer jogar pelo resultado não é legal, mas também essa coisa, não, vamos só jogar bonito, tem vezes que não dá. Tem vezes que tem que ser pragmático e conseguir grandes resultados, como muitas vezes consegue o time do Abel. A gente tem que chamar atenção aqui, o Flávio Prado. Por quê? Porque o Palmeiras ele chega nesse momento a 6 vitórias seguidas, hein? Pela primeira vez desde o período entre janeiro e fevereiro de 2023. Ou seja, há mais de 2 anos que o Palmeiras não chegava a 6 vitórias consecutivas, e além disso, é o time da Série A do futebol brasileiro que menos perdeu no ano. Foram só 2 derrotas. O Bruno mesmo falou, torcida reclamando, ele disse reclamando de barriga cheia, e é impressionante realmente, né? Porque o Palmeiras hoje ele é líder do Brasileirão e ele igualou o seu melhor desempenho após as 5 primeiras rodadas na história do Brasileirão de pontos corridos. Com 13 pontos, ou seja, 4 vitórias e 1 empate, o Palmeiras só atingiu a marca em 2 oportunidades. 2023, quando foi campeão brasileiro, e 2019, quando o Flamengo do Jorge Jesus foi o campeão brasileiro. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Flávio? Eu digo, eu entendo quando o Mauro comparou aí times que jogaram bem, perderam, times que jogaram não tão bonito e ganharam. Eu gosto do belo futebol, eu prefiro 1000 vezes. Aí muita gente diz, pilhado, tá bom, você prefere ganhar jogando feio ou perder jogando bonito? Eu prefiro ganhar jogando bonito, eu prefiro ser campeão jogando bonito. E eu acho que esse time do Abel, quando ele quer jogar, ele faz boas partidas, acho mesmo, cria muitas chances. Ontem mesmo,
O Palmeiras ele era pouco assustado, né, pouco ameaçado, e era eficiente quando estava no ataque. E aí, Flávio Prado, a gente tem que valorizar o trabalho do Abel Ferreira, né? Por quê? Porque você chegar a 6 vitórias seguidas, quando começam as competições mais importantes, o seu time cresce. Isso também vem muito do treinador, né, Flávio? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Posso começar com uma informação, Pilhado? Claro. Boa tarde. Vem muito do treinador, né, Flávio? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Posso começar com uma informação, Pilhado? Claro. O Bragantino está em 4º lugar e o São Paulo está em 10º. Ah, meu amigo, você só pode estar de sacanagem. Você esqueceu completamente essa comparação. Aí, num lampejo, você quer falar. Você pode informar, depois a gente fala sobre isso, mas você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Qual é a diferença de pontos, por favor? 3 pontos. Quer apostar quem termina na frente esse brasileiro? E o Braga agora vai ficar sem o estádio, né? Eu só dei uma informação, não sei porque você tá tão nervoso. Seu eu dei uma frouxo, informação. Tava com a tabela aqui, eu dei uma informação, só isso. É só isso. Fala, Flávio Prado. O Palmeiras, ele foi trocando o elenco, né? Ele foi fazendo dando uma renovada no elenco, era necessário, e aí isso demandou algum tempo, e o Palmeiras, inteligentemente, há algum tempo tá pouco se lixando para o Campeonato Paulista. Ele até ganha, por quê? Até pela incompetência dos outros. Esse ano, com o Corinthians dando aquela arrancada e tal, acabou perdendo pro Corinthians, mas não quer dizer absolutamente nada. Eu acho que o Palmeiras, ele tá fazendo uma coisa que o Botafogo faz muito bem, e um tempo atrás o Atlético Paranaense fazia também. Ou seja, ignorar o campeonato regional e usar para pré-temporada, que é o que tem que ser feito mesmo. Não adianta você... O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro e parecia que tinha vencido a Copa do Mundo. O São Paulo, a mesma coisa, uns anos atrás, nossa, era Champions League. E não vale nada, é uma tranqueira. Tanto é que os caras que ganharam já estão tudo caindo aí. O Ramon já foi pro espaço, quem é o outro? O Atlético Mineiro estava sem ganhar nada, estava na zona de rebaixamento até agora há pouco. Não adianta nada ganhar isso aí. Então, esses times estão usando bem esse trabalho. Então, vale a partir de agora. Para mim, a jornada, o campeonato começa, a temporada brasileira começa com o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está dentro do que se esperava, foi moldando o time, usando com inteligência o campeonato regional para fazer montagem do time, e agora está colocando em prática aquilo que ele treinou e aquilo que vai ser para ele positivo durante todo o ano. Mas é realmente, né, um belo trabalho do Abel. Eu vou até ler aqui uma declaração dele, onde ele ressaltou a dificuldade que é vencer na casa do Fortaleza. Realmente é muito difícil. Realmente o que o Everton fez ontem foi foda, né? Uma baita defesa num pênalti no minuto final. Na minha opinião, também incompetência do Lutero, porque você tem um pênalti no final do jogo e você perder, eu acho que é incompetência também de quem cobrou o pênalti, mas a defesa do Everton foi uma defesa difícil. E aí, o Abel, ele diz: já joguei aqui no Castelão vários jogos, conheço bem o campo, o público, o treinador, que é excelente. Fortaleza não perdia aqui, havia 23 jogos. Disse antes aos jogadores que teria que ser do nosso esforço, a atitude, sabemos o quanto é difícil. Sabe o que é mais difícil que ganhar? É ganhar de forma consecutiva. Não há nada mais difícil do que isso. E realmente é uma sequência impressionante do Palmeiras, 6 vitórias seguidas, e é aquilo, né, Bruno? Comparando os dois principais concorrentes aí ao título brasileiro, que a gente sempre colocou desde o começo, Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras, ele peca menos. Tem isso. Por que o Palmeiras vai tão melhor do que o Flamengo nos últimos anos do Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras, ele oscila menos, porque o Palmeiras perde menos chances, porque o Palmeiras não dá mole em momentos cruciais. E o que aconteceu com o Flamengo no jogo contra o Vasco, Bruno, foi um mole. Pode vir com aquele discursinho que é clássico, não sei o quê, mas o Flamengo, ele teve, se eu não me engano, 17 finalizações, teve 8 finalizações no gol e não converteu nenhuma. Aí você vai comparar os números do Palmeiras de ontem, se você for pegar finalização do Palmeiras e comparar com as finalizações do Flamengo, vai ter muito menos,
e fez 2 gols. Dá para dizer que esse Palmeiras é mais eficiente, Bruno, do que o Flamengo? E outra, se tem um cara que eu acho menos valorizado do que merece no Palmeiras é o Flaco Lopes, cara. Eu não sei por que não valorizam o Flaco como eu acho que ele merece. O cara sempre faz gol, o cara sempre cria chance, faz gol de cabeça, faz gol com os pés. Eu não entendo por que não valorizam o Flaco, na minha opinião, como ele merece, Bruno Prado. O Flaco é um bom atacante, gosto dele, fez mais de 20 gols no ano passado, esse ano já fez os seus gols, fez ontem, fez contra o Sport um gol de pênalti, é um bom atacante, ele tem os seus altos e baixos, ele às vezes parece que ele desconcentra um pouco, ele perde algumas jogadas que parece que ele está um pouco desconcentrado, mas ele é bom jogador, ele é útil ao Palmeiras na bola aérea. Ontem uma jogada, né, no mano a mano, ele passou pelo Davi Luiz, né, ele cortou pro lado e bateu de perna esquerda, é um atacante muito eficiente. O Palmeiras ele tem uma boa opção que é o Flaco. O Palmeiras ele realmente tem essa característica, assim, ele é um time, não é sempre que acontece, ano passado o Palmeiras nos jogos decisivos acabou falhando, mas é um time que é muito regular, assim, normalmente. Ele é um time que cede pouco aos adversários. Palmeiras é um time que defende bem, é um time que não dá tantas oportunidades ao seu adversário. Ontem até correu o risco de tomar um empate, mas é normal. É meio ilusório achar que você vai jogar lá em Fortaleza e não vai tomar sufoco quando você está ganhando o jogo. O Fortaleza não perdia lá desde 2023. O Palmeiras vai lá e consegue uma grande vitória. Então era normal que o Fortaleza viesse para cima e que o Palmeiras fosse encurralado em certo momento. Então o Palmeiras ele tem essa resistência, ele tá mais preparado para resistir, e quando ele tem oportunidade ele chega, às vezes num contra-ataque rápido, uma bola parada muito forte, é um time muito eficiente. E o Everton, estava falando aqui com o Mauro, né? O Everton, de maneira inacreditável, tem alguns que falam, né? O Everton ele não pega pênalti, né? O Everton pegou ontem mais um pênalti. Diria que o pênalti do título brasileiro de 23 ele pegou contra o Tiquinho Soares, Botafogo 3, Palmeiras 4, ali era para fazer 4-1 pro Botafogo, e ele pega o pênalti, depois o Palmeiras vira o jogo. Contra o Boca ele pegou na semifinal da Libertadores, depois o time perdeu, mas ele pegou o pênalti do Cavani. Então o Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. O Everton, eu falei aqui pro Mauro, para mim ele tá sem dúvida entre os 5 melhores. O Mauro falou que ele tá em quarto, na opinião dele, né, como palmeirense, inclusive, além de um grande jornalista. Então o Everton é um goleiro histórico do Palmeiras e ontem garantiu mais 2 pontos pro Palmeiras, um goleiro que já tem 12 títulos pelo Palmeiras e muitos ele colaborou de maneira decisiva. Agora, a eficiência, Bruno, você acha que a principal virtude do Palmeiras, se comparado ao Flamengo, que é o principal rival na briga pelos títulos? Acho que sim, o Flamengo perde muito gol, sim. Isso é uma coisa antiga até, não é só desse ano. O Palmeiras, acho que até o estilo, né, do Palmeiras, na maior parte do tempo, o Palmeiras já teve várias caras, várias maneiras de jogar com o Abel, que já está aí há mais de 4 anos, mas normalmente é um time que defende bem e usa muito bem os contra-ataques. Então, quando ele tem a oportunidade, ele pega o adversário mais aberto. O Flamengo, ele tenta ficar mais com a bola no campo do adversário, então muitas vezes ele pega o adversário mais posicionado, então ele acaba finalizando mais, só que muitas vezes não tem a finalização tão clara. O Palmeiras ele tem essa eficiência, ele cria pouco, mas ele sabe que ele tem que matar. Quando ele chegar, ele tem que matar. Ele não é que ele cria pouco, é exagero. Assim, ele cria menos que o Flamengo. O Palmeiras, ele cria suas oportunidades, é um time muito eficiente. Se ele ganha a maioria dos jogos, não dá para dizer que ele cria pouco, né? Assim, fazendo uma comparação com o Flamengo. Mas é um time que ele tem menos problema em, às vezes, esperar, ficar no seu campo e sair no contra-ataque. E no contra-ataque você tem a chance mais aberta, como no gol do Flaco ontem. Então o Palmeiras, ele não tem muita essa coisa. Se precisar, a gente vai marcar no nosso campo e vai contra-atacar. Beleza, tranquilo, vamos fazer isso. E aí, quando ele chega num contra-ataque, ele tá mais aberto. Talvez seja essa uma explicação. Mas é um time que tem essa eficiência mesmo. É um time que chega e muitas vezes, em 2, 3 chances, ele mata o adversário. Palmas aí pro Bruno Prado. O Mauro Betti mandou as estatísticas aí. O Flávio Prado falou aí dos testes feitos no Campeonato Paulista, que foi usado como pré-temporada. O Pilhado falou que tem que exaltar o Abel. Parabéns aí, Pilhado.
E o Bruno Prado mandou a real, né? Não sabia por que o pessoal tava querendo derrubar o Abel, né? O Palmeiras até aqui perdeu 2 jogos. Quantos jogos o Palmeiras fez em 2025, hein? Alguém me conte aí nos comentários. Porque perdeu 2. Quantos que ele fez? Qual o aproveitamento aí? Qual tá o percentual de derrotas e vitórias? Conta pra mim aí. Ah, perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians. Não foi a primeira vez, né? O Corinthians também não é um time qualquer. Foi a melhor campanha do Campeonato Paulista. Perdeu ano passado também no Campeonato Brasileiro. Acho que o pessoal tá bravo, por quê? Porque nos últimos, desde que o Abel chegou, ele perdeu um jogo. Tinha pedido até ano passado um jogo pro Corinthians. Foi aquele intervalo entre as semifinais da Libertadores contra o Galo. Jogamos no Allianz Parque 0-0. Tivemos que enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Acabamos perdendo ali por 2-1. E depois fomos jogar no Mineirão para Dudu fazer o gol. Classificaria o Verdão para a final. Pra gente ganhar do Flamengo. Um gol do Deivinho, que marcou ontem contra a gente. Ontem não, né? No domingo aí, contra a gente lá no Castelão, em Fortaleza. Então eu não sei por que essa treta, toda essa pressão que tava pra cima do Abel aí. É desnecessário. Tipo assim, você pode reclamar que o time tá jogando nada, pedir Abel, melhora aí e tal. Tá ruim, Abel, não sei o quê. Mas começar a pedir fora Abel, colocar títulos fora Abel, eu acho uma sacanagem usar o poder de influência que algumas pessoas têm aqui no YouTube para fazer uma lambança dessa, porque imagina você demite um cara com Abel Ferreira e o Palmeiras começa esse campeonato sem treinador, ou começa com sabe-se lá quem, você lembra o tempo que demorou para achar o Abel, né? Ficou um tempão ali, o pessoal pressionando, queria o Miguel Ramírez, depois cogitou esse cara lá que da Espanha, daqui a pouco queria um cara da sei lá onde, e aí foi achar o Abel, que chegou ali, todo mundo, o torcedor baixou a orelha, ficou quietinho, e agora? E esse cara aí? Quem será esse doido? Tá de português aí. Bom, Jorge Jesus era português, vai que esse cara é bom. Vamos segurar aqui a emoção um pouco aqui, uma pressão, vamos ver o que vai dar essa treta. O cara chega, ganha Libertadores, Copa do Brasil, ganha tudo, chega nas finais, tudo, perde algumas e tal. Final do ano ganha do Flamengo de novo, pronto. Aí, estátua pro Abel, né? Eu já pedi a estátua quando ganhou do Santos no Maracanã. Aliás, eu cobro a Leila, até hoje não colocou essa estátua aí, né? Nem um bustinho pra poder a gente ter o gosto de tirar uma foto com a estátua, com o busto do Abel Ferreira. Tá de brinquedo comigo. O Abel só vai ter estátua se ganhar o Mundial, e pelo jeito é isso. Eu acho que eu tô entendendo a sacada da Leila. Se ele ganhar esse Super Mundial, ele vai ter uma estátua. O Abel, o Allianz Parque, quando perder lá, quando a qualidade do contrato do naming rights cair, vai chamar estádio Abel Ferreira e tudo mais, né? Porque só isso, né, meu? Se o cara ganhar só a Supercopa do Mundo de Clubes, ele vai ter que mudar até o nome da rua lá na frente, o nome do estádio, o nome do CT, vai ser tudo Abel Ferreira. Vai ter que botar a escola mais próxima lá, chamada Escola Abel Ferreira e tudo mais, né? Se bobear até a cidade ali, cidade vizinha ali, São Paulo não dá pra mudar, né? Mas o metrópole da América Latina também é exagero, mas de repente você pega uma Jundiaí ali. Bom, vamos fazer o seguinte, dá tempo pro homem trabalhar aí, tá? Dá tempo pro homem trabalhar, porque o homem é bom, já mostrou que é bom, ganhou tudo. Vocês querem o quê? O cara ganhou tudo, você quer mandar o cara que ganhou tudo embora? Por causa de alguns jogos ruins? Vocês estão de brinquedo comigo. É igual o Everton, né? O cara caindo pra cima do Everton aí, eu todo dia aqui, não, calma aí, pera aí, gente, pelo amor de Deus, véio. Pô, o cara me pega o pênalti lá com o Tiquinho Soares lá, foi buscar, inclusive, não está no meio do gol, 37 minutos do segundo tempo lá, né? Sei lá, 80 e quantos minutos, e aí o Everton agora pegou de novo, não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez, várias vezes pegando, dizem que tem estatísticas aí que ele pega mais pênalti que o Everton. Ele não pega em mata-matas, né? Mas ali, durante partidas ali, parece que ele tem pego bastante. Tem tido muito lance de pênalti contra o Palmeiras. Inclusive, esse pênalti contra o Fortaleza foi uma forçação de barra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Teve até comentarista entendido que jogou futebol falando que isso aí, isso é uma coisa que eles estão inventando agora, de marcar esse tipo de pênalti aí. Porque isso aí, só nessa tecnologia de VAR, esse protocolo de VAR que estão marcando isso aí, porque nem pênalti foi, cara. Mas tudo bem, contra nós tudo é pênalti. Quando é pra nós, aí não é, né? Aí começa, o VAR começa a botar a linha, o gol do Palmeiras, põe a linha aí pra ver se foi. Ah, não, mas foi legal. Não, mas arrasta ela pra frente aí que vai ficar impedido. É sempre assim. Mais um vídeo pintando aqui. Clica aí então, te vejo lá, avante, palestra.